Olá a todos que participam do evento da Baiame hoje. Meu nome é Adriana Figueiredo, eu sou arquiteta urbanista e eu vim falar sobre o que vamos deixar para a cidade do futuro. Essa aí sou eu, há uns 2 anos, quando eu comecei a trabalhar com um programa chamado Future Cities. Na verdade, trabalhar com esse tema traz muitas reflexões sobre o que nós temos hoje como fruto do planejamento do passado e o que a gente precisa acrescentar para garantir um futuro para as nossas cidades. Entendendo que a cidade do futuro ela depende das ações que nós estamos tomando hoje. O cinema ajudou a gente a montar um imaginário sobre o que seria esse ambiente futurista. No filme Metrópolis de 1927, nos vendeu um imaginário de futuro para 2027. Fritz Lang desenhou esses cenários com edifícios monumentais e com muita idolatria pelas máquinas modernas. A gente vê os aviões, os trens, muitos automóveis. Mas a gente vê também, além dessa paixão pela tecnologia, pela industrialização, a gente vê um futuro de desigualdade, né, muito focado na ideia da classe operária subjugada, vivendo no submundo e vivendo como parte de uma grande engrenagem necessária para essa cidade funcionar. Bom, todos esses temas estão figurativamente muito presentes na nossa vida hoje. Historicamente, é bom destacar 3 temas que também estão presentes para a gente entender as cidades que a gente está vivendo. Um é o automóvel, outras são as comunidades, outra é o meio ambiente. Com relação ao automóvel, principalmente depois do lançamento do modelo T pela Ford, não se podia mais imaginar num futuro sem automóvel. Então, quer dizer, todas as facilidades, as novas possibilidades de locomoção, a própria autonomia que o automóvel traria, era impossível de não ser incorporada à vida moderna. Le Corbusier, que foi o idealizador do modelo de cidade funcionalista, ele via nessas máquinas um elemento de progresso, e ele imediatamente incorporou os automóveis na sua visão de urbanismo. O plano urbanístico Voisin, que foi patrocinado pela indústria automobilística, imaginava uma Paris em 1925 com ruas completamente redesenhadas, alargadas, de modo que elas pudessem receber esse contingente de automóveis esperado e que eram perfeitas para circulação, uma vez que eram ruas mais largas e que protegiam também os pedestres, né, de possíveis acidentes, né, com esses automóveis. Essa ideia de cidade focada no automóvel, ela foi muito discutida, principalmente no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, que aconteceu em 1933, que trouxe o debate do que seria o modelo de cidade moderna. Então, essa cidade funcional, idealizada pelo Le Corbusier, previa que a setorização da cidade ela estava fundamentada em 4 funções básicas do ser humano, que era morar, trabalhar, recrear-se e locomover-se. O documento final do encontro, que foi a Carta de Atenas, não previa como transformar as cidades existentes nesse novo modelo rodoviário. Os nossos modelos de cidade tradicional, eles foram sendo aos poucos abandonados. Então, todas aquelas cidades baseadas na ideia do bairro, da comunidade, eles foram sendo substituídos por cidades mais baseadas em grandes centros de negócios, com áreas residenciais cada vez mais afastadas e, com isso, forçando a utilização cada vez maior dos automóveis. Bem, o segundo aspecto diz respeito às comunidades, ou a participação da comunidade no processo de planejamento. Nos anos 50 e 60 começa uma crítica muito grande a esse modelo rodoviário de cidade, e tem um exemplo muito emblemático que aconteceu em Nova York nos anos 50,
que houve um embate público contra os grandes projetos desenvolvimentistas que estavam sendo implementados. A Jane Jacobs, que era uma jornalista que vivia no bairro Village, ela liderou realmente um movimento contra a administração pública e conseguiu trazer vários apoiadores que acreditavam que esse novo modelo não funcionaria e que ia acabar com as características dos bairros e as características locais das comunidades. Então, ela abriu esse debate, enfrentou a administração pública, mas trouxe um grande debate aberto sobre urbanismo e trouxe a opinião pública para reclamar contra essa onda de modernização. Um grande exemplo foi a rede de vias expressas que seriam construídas ao sul de Manhattan, conectando os túneis e as pontes, e esse projeto acabou sendo interrompido pela força que a opinião pública ganhou contra essas intervenções. Esse assunto foi muito discutido e, principalmente nos anos 80, surgiu uma abordagem retornando aos conceitos mais básicos de comunidade e de bairro. Houve um conjunto de conceitos que a gente chama hoje de novo urbanismo, que era exatamente pensar o retorno à cidade mais tradicional. Então, eram bairros que seriam mais densificados, mais diversificados, que iam promover uma estrutura mais tradicional de comunidade e ia ter um transporte baseado em bicicleta, a priorização dos pedestres e ia contribuir para a construção de um senso de lugar e de pertencimento, trazendo também um foco na diversidade de renda, de etnia e de idade. Esse conceito tem sido muito revisitado hoje quando se fala em comunidades e cidades sustentáveis. Bom, o terceiro aspecto diz respeito ao meio ambiente. A gente sabe que as nossas cidades estão com desafios complexos como resultado de décadas dessa urbanização acelerada, com o crescimento populacional, com altos índices de poluição, alta emissão de gases de efeito estufa, muita demanda por energia. Enfim, a população está mais exposta do que nunca a índices muito altos de poluição e a gente tem aumentado demais o despejo de resíduos sólidos. Bom, essas mudanças climáticas, elas estão trazendo consequências não só para cidades que já têm alguma propensão a sofrer fenômenos climáticos, mas também outras que nunca antes tinham sido atingidas por esse tipo de evento. Bom, esses três aspectos históricos, o automóvel, os movimentos comunitários e as mudanças climáticas, dizem muito sobre o que são as nossas cidades hoje, que acabam sendo uma colagem dessas experiências do passado e muitas dessas experiências não deram muito certo. A gente hoje está pagando um preço alto por ter investido no modelo rodoviário, do carro individual. A gente está pagando um preço alto por um planejamento urbano que não olhou para as pessoas, que não olhou para a igualdade, e o ambiente urbano está sofrendo dos males que a própria humanidade causou com esses altos índices de degradação ambiental. Bom, mudar paradigmas sem dúvida, pensar a cidade do futuro. Esse parece ser um dos maiores desafios de Paris hoje, com a proposta da cidade de 15 minutos. A ideia é voltar à ideia de comunidade e fazer com que todos os serviços básicos sejam atendidos num raio de deslocamento de até 15 minutos da sua casa. Lógico que segue muito os princípios do novo urbanismo e dá um maior significado para as ruas, Então, tiram a circulação dos automóveis, prioriza o pedestre e todas as formas de transporte ativo. O desafio hoje de Paris, eu acho que é romper com esses 100 anos desse urbanismo baseado no automóvel
e que prioriza funções segregadas e esses espaços priorizando os carros. Uma pergunta importante é como a gente pode melhorar os espaços ou como a gente pode melhorar os serviços sem necessariamente ter que fazer grandes intervenções físicas na cidade. E uma resposta para isso é o que a gente chama hoje do conceito de Smart Cities. Nós temos assistido a um fenômeno de transformação que foi trazido pela tecnologia da informação, que influencia não só assim, os nossos processos sociais, mas também trazem muita informação para os processos de planejamento. Segundo a ISO, as Smart Cities são aquelas que se baseiam em estratégias e sistemas integrados e interconectados para fornecer melhores serviços e melhorar a qualidade de vida, garantindo igualdade de oportunidades para todos e protegendo o meio ambiente. Em outras palavras, o Smart Cities Index britânico diz que uma cidade inteligente é caracterizada pela integração de tecnologia às abordagens estratégicas de sustentabilidade, bem-estar dos cidadãos e de desenvolvimento econômico. Bom, nesses últimos anos, eu tenho aprendido um pouco sobre esses processos, que são infindáveis, e sobre essas novas ferramentas que podem e que já são uma nova camada muito útil nos processos de planejamento. Bom, ainda tem muito a ser explorado nessa área, mas dentro dessa ideia de construção de cidade de futuro e utilização dos conceitos de Smart Cities, existem quatro características que eu acho que são fundamentais para pensar a cidade do futuro, e trouxe aqui alguns exemplos trazidos do Reino Unido para poder exemplificar essas novas tendências. Primeiro, sem dúvida, a cidade do futuro deve ouvir os cidadãos. Os cidadãos, as comunidades estão muito mais abertas, envolvidas e interessadas em participar dos processos de planejamento. Esse esforço de dar forma à cidade só é possível ouvindo todos os grupos que fazem parte, senão a gente não garante diversidade, inclusão nem equidade. Um exemplo interessante de participação popular é o que acontece em torno do London Plan de Londres. O London Plan é uma estratégia de desenvolvimento espacial e de estruturação urbana que abrange toda a área da Grande Londres. E esse plano abrange a estratégia econômica, ambiental, social e de transporte, identifica as áreas de oportunidade e as áreas de intensificação. A população pode participar das consultas públicas e pode dar a sua opinião em diversos aspectos do plano, como, por exemplo, aí, o desenvolvimento dos padrões de habitação, o estabelecimento dos padrões de economia circular, as formas de monitoramento de uso de energia, as formas de manutenção dos espaços públicos para eles se tornarem mais inclusivos, enfim, vários assuntos. E antes da publicação são feitas sessões públicas para apresentar os resultados. A população de Londres também é chamada a participar de pesquisas e outras discussões sobre a cidade para fortalecer esse processo de planejamento, através dessa plataforma pública virtual que foi disponibilizada para os cidadãos, e ali eles deixam sua opinião, registram suas necessidades e manifestam seu posicionamento quanto às questões públicas. A segunda característica é que a cidade do futuro deve se basear em evidências. Hoje em dia, como eu já disse antes, as tecnologias são muito bem-vindas, mas elas não podem ser um fim em si próprias. A tecnologia ela tem que servir a um determinado propósito e atender às necessidades reais para fazer parte de uma estratégia. Os dados dão mais velocidade e permitem a implementação de iniciativas baseadas em evidências. Bom, um outro caso bem interessante de resultados baseados em evidências é do Guy's and St Thomas Charity de Londres, que é uma instituição de saúde que trabalha junto com o NHS, que é o Serviço Público de Saúde,
no combate à obesidade infantil na área sul de Londres. O que a Guy's and St Thomas identificou foi um índice de incidência de obesidade infantil muito grande nessa área marcada no mapa. E daí começou a cruzar as informações e os dados sobre outros aspectos naquela mesma região. Bom, e aí foram cruzados os dados, eles foram relacionados com, por exemplo, locais de venda de comida, onde eram as escolas, como eram os sistemas de transporte, a localização dos pontos de ônibus, e no final os resultados conseguiram ser cruzados e relacionados diretamente com a ausência de mercado de comida fresca, com oferta excessiva de fast food naquela região e com falta de qualidade nos equipamentos de lazer. No final, esse cruzamento de dados e o mapeamento das informações foi fundamental para provar a necessidade da destinação dos recursos. A área na esquerda é a área onde estão sendo investidos, onde existem estratégias e onde os fundos foram direcionados para alguns projetos. Os recursos hoje estão sendo utilizados mais racionalmente e também abriu essa discussão e essa colaboração necessária entre a área de saúde e os critérios de zoneamento urbano. Bom, a terceira característica é que a cidade do futuro deve ser ambientalmente sustentável. A gente sabe que não tem mais tempo para longas tomadas de decisão para implementar essas ações em relação ao meio ambiente. As cidades precisam criar mais resiliência, combater perdas de recursos, reduzir energia, reduzir as perdas de água. E um bom exemplo vem de Oxford, no Reino Unido, que Oxford está localizada numa área que é sujeita a inundações, historicamente. Várias inundações acontecem sistematicamente desde 1903, só que antes era impossível identificar quando um evento desse ia acontecer. Hoje, existe um projeto chamado Oxford Flood Network, que está usando uma rede de sensores IoT que monitoram os níveis de água em córregos e rios e enviam essa leitura em tempo real, em períodos regulares de tempo, de modo que sejam identificadas essas alterações de níveis. Quando essas alterações de níveis são alarmantes, essa leitura dos dados permite o aviso prévio dos moradores e permite também outras ações prévias pela administração pública, principalmente pela agência ambiental local. Um outro exemplo de gerenciamento de recursos vem de Glasgow, através da Scottish Water. Também eles colocaram um sistema de sensores diferente. Na verdade, é um sistema de sensores de ruído acústico que identifica possíveis vazamentos no sistema. Então, esses sensores trabalham identificando o som, que quando tem alguma perda no sistema hidráulico, o som ganha amplitude. Então, com a identificação desses pontos que tem essa incidência de ruído diferente, as equipes de reparo elas são imediatamente deslocadas e se existe um vazamento, ele é reparado imediatamente. E isso contribui para o gerenciamento racional das águas em Glasgow. Bom, a quarta característica é que a cidade do futuro deve ser colaborativa. Individualmente, a gente tem limitações para chegar a soluções mais inovadoras ou soluções mais eficazes. Mas, quando a gente tem a interação de pessoas ou de setores, de indústrias, de comércio, enfim, de negócios, a gente é capaz de identificar mais sinergias e promover confiança e colaboração para a construção de um futuro melhor. Esse programa Circular Glasgow,
é uma iniciativa da Câmara de Comércio de Glasgow e foi criada para incentivar as empresas locais a identificarem as sinergias entre elas em torno de práticas de economia circular, identificando novos fluxos de negócios para o benefício de todos. Foi assim que uma fábrica de pão se tornou sócia de uma fábrica de cerveja, né? Então, a fábrica de pão tinha muitas perdas e esse resíduo acabava virando resíduo orgânico, né? Esse excedente ou essas sobras acabavam virando resíduo orgânico. Alguns estudos provaram que essas sobras, esses pedaços de pão, eram um bom insumo para a fabricação de cerveja. Então, com essa identificação de sinergia, isso gerou um novo negócio com uma cerveja feita de pão, né, beneficiando as duas partes e reduzindo os impactos no meio ambiente. Bom, resumidamente, eu posso dizer que a cidade do futuro é sobre inovar, a cidade do futuro é sobre colaborar, a cidade do futuro é sobre bem-estar e, acima de tudo, a cidade do futuro é sobre pessoas. A cidade do futuro precisa começar agora. Muito obrigada.